Ilustres amigos do canal, tudo bem? Amanhã, dia 22/4, saberemos em detalhes a respeito do orçamento brasileiro para o ano de 2021. E como eu já falei aqui nesse canal, aliás, o vídeo mais visto nesse canal e que inclusive aumentou o número de inscritos, e eu agradeço a vocês por esse retorno, vou deixar aqui um card aqui no alto para que vocês assistam, porque parece que realmente esse assunto orçamento tem despertado o interesse aqui no nosso grupo, aqui no nosso canal, porque ele impacta diretamente os seus investimentos. Então assista esse vídeo na qual eu falei que amanhã é o dia D de curto prazo no Brasil e o mercado está de olho nele. Depois eu lancei um vídeo dizendo sobre expectativas positivas no mercado. E para fazer um contraponto a esse vídeo, agora, esse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, expectativas negativas do mercado, para que você conheça os dois lados e você, por conta própria, tire as suas próprias conclusões. Vininvest, o seu canal de finanças, economia e investimento. Faço aquele convite habitual, inscreva-se no nosso canal, clique aí embaixo, inscrever-se. Ative o sino de notificação para que você seja sempre bem informado de todos os vídeos. Sem enrolação, nós vamos falar no vídeo de hoje sobre esta super live que aconteceu na XP entre Cassiana Fernandes, economista-chefe para o Brasil da JP Morgan, vou repetir, economista-chefe para o Brasil da JP Morgan, e Helena Randall, ex-diretora do BNDES, mais precisamente ex-diretora de desestatização do BNDES e presidente do Conselho Acadêmico do Livres. É importante o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a visão delas de Brasil, sobre o orçamento, reforma administrativa, reforma tributária, para onde que nós estamos caminhando. Antes, porém, vamos dar uma passada aqui para vermos como é que o mercado reagiu na segunda-feira e na terça-feira em relação aos títulos públicos. Olhando primeiro o título pré-fixado no histórico de preços e taxas, vejam que essas taxas aqui andaram subindo um pouco, saíram da segunda-feira de 8,38 e deu uma disparada para 8,58. Como você já sabe, as taxas de pré-fixado são as taxas de curto prazo, que refletem muito a variação diária. Veja que aumentou aqui então 20 pontos, é impressionante aqui esse aumento aqui que tivemos. Vamos verificar se isso realmente se confirma também para o IPCA. Opa, tivemos também um aumento significativo, de 3,64 para 3,74, voltando a ficar entre uma das melhores taxas se nós observarmos aqui em 30 dias. Se abrirmos para o ano, verificaremos que novamente a taxa continua muito atrativa, uma das melhores dos últimos 12 meses, só perdeu para a taxa da semana passada. Bom, vamos então às notícias então do que o mercado está olhando de forma negativa o orçamento. Como você já sabe, todas essas matérias eu deixo descrita no nosso vídeo para que você consulte na íntegra e aprofunde um pouco mais sobre elas para que o vídeo não fique cansativo. Aqui a matéria do Valor Invest. Acordo sobre orçamento não reverte visão de que o governo está fraco. Isto é informação do IBRE da FGV. Pelo projeto de lei aprovado ontem, gastos emergenciais com saúde, Programa de Redução de Jornada e Salários e Pronamp vão ficar de fora da meta fiscal e do teto de gasto. Esta é uma visão pessimista, então. Está aqui a matéria do dia 20/4 e ela diz: qualquer resultado da costura feita entre governo e Congresso para desfazer o impasse em relação ao orçamento de 2021 terá muito custo e benefício. O que ele está dizendo é: exige então um acordo político enorme, mas que vai trazer poucos benefícios econômicos. Então é a coordenadora aqui do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Não tem muito como reverter a visão generalizada de que o governo está fraco. Essa é a opinião dessa economista. Há muita pressão no Congresso para mais gastos e sempre vamos achar a saída mais fácil, evitando as mais difíceis. Será que ela realmente está correta? Meus amigos, saberemos isso com precisão amanhã, no dia 22, quando realmente conhecemos os detalhes da proposta, ou seja, do orçamento que vai ser aprovado, sancionado pelo presidente da República. Se você já está gostando desse vídeo, vai lá, faz aí, clica no famoso sininho aí, clique no curtir também, ajude o nosso canal. Vamos para a segunda matéria, que saiu aqui no jornal, também na data do dia, agora no dia 21, data de hoje. À espera da sanção do orçamento, Bolsa de Valores recua
e especialistas temem retração econômica. Meus amigos, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em retração econômica. Toda essa questão orçamentária tem um fundo político e prevê mais liberdade ao governo, diz o economista Grace Guerra. Eu quero passar aqui para a informação que ele disse. Na opinião do mercado, que é o motivo desse vídeo, as expectativas do mercado, esses programas não deveriam ter ficado de fora da discussão desse orçamento. Quais? Esses que foram retirados conforme a matéria anterior que nós falamos. E aí continua então a matéria. Já que, com maior dificuldade das empresas em conseguir crédito, o desemprego tende a aumentar, as empresas tendem a fechar, haverá menor circulação de dinheiro e maior retração das atividades econômicas e do produto interno bruto. Então é mais uma matéria de uma pessoa, de um economista preocupado com o Brasil e com uma visão não muito favorável. Vamos para a última matéria, antes de eu falar dessa super live da XP que você vai ouvir. Crise do orçamento escancara manobras e desmoraliza regras fiscais. É uma matéria do UOL, sei que há restrições com relação a matérias publicadas nesse site, mas diz: crise do orçamento escancara manobra e desmoraliza regras fiscais. Aparentemente, governo e Congresso fecharam um acordo para resolver o imbróglio que criaram com o orçamento. Supostamente, a ideia é combinar vetos a emendas de parlamentares com redução de gastos. Você deve ter verificado isso aí nos nossos últimos vídeos. Ou seja, aí um acerto entre Executivo e Congresso Nacional, envolvendo programas ministeriais e com o funcionamento da máquina. Não precisa ser um expert em orçamento público para saber que há um risco enorme de que essa conta não feche e que, dadas as restrições, o governo possa comprometer a sua prestação de serviços à sociedade. A preocupação aqui, no caso, é com a prestação dos serviços para a sociedade, que é o que tem sido dito aqui. E aqui diz: apesar do objetivo ser meritório, pois serão recursos direcionados ao bem, ao Pronamp e ao combate à Covid, esse valor se somará por fora aos 247 bilhões de déficit público primário, já previsto no orçamento, agravando ainda mais a situação caótica das contas públicas. Então você tem aí mais uma visão a respeito então do mercado que eu estou trazendo aqui para você. Mas o destaque do vídeo de hoje vem agora. E aí eu faço um convite para você, que você não observe tão somente o resumo que eu vou te trazer, mas eu vou deixar esse vídeo descrito na descrição do nosso, para que você assista na íntegra essa live entre essas duas economistas. Vou repetir: Cassiana Fernandes, economista-chefe para o Brasil da JP Morgan. Como você sabe, JP Morgan é um dos maiores bancos do mundo. E ela é a representante, ou economista-chefe no Brasil. E a Elaine Landau, economista e ex-diretora, vou repetir para você, de desestatização do BNDES. Hoje ela é presidente do Conselho Acadêmico do Livres. Eu vou trazer aqui um resumo, tão somente para que você entenda o que elas disseram na live. A Cassiana disse então que ela vê um cenário fraco e preocupante, tanto com a Covid, mas com relação à política. Ou seja, ela não vê aí no curtíssimo prazo uma solução rápida para a questão da Covid. E com isso tem colocado então a preocupação dela com os arranjos políticos que estão sendo construídos, porque eles podem afetar a economia. Ela diz ainda que a imunidade do rebanho ela só está visualizando em dezembro. Meus amigos, essa estimativa é extremamente pessimista em relação ao que nós estamos recebendo de notícias do mercado, mas não deixa de ser uma visão. Diz então que a retomada das atividades ela só consegue visualizar de forma concreta, efetiva e sustentável após a imunidade de rebanho, ou seja, após a vacinação. Em outras palavras, só em 2022. Diz ainda que o cenário político e econômico está confuso. Muitas notícias supostamente positivas, mas falta o texto para confirmar ou não a expectativa. O que ela está dizendo com isso? Falta o texto final do orçamento para que o mercado avalie então se realmente esse impacto aqui que você está enxergando, se as taxas vão voltar realmente a subir, ou seja, indicando que o pessimismo voltou, ou se elas vão voltar a cair e se estabilizar nesse patamar abaixo de, por exemplo, 3,6 pelo IPCA de 2026. É isso que ela está querendo dizer aqui. Voltando então ao texto. O teto hoje não garante a estabilidade da dívida pública, ou seja, o teto fiscal, ela está dizendo. Vai precisar de algo além do teto. E o que ela está querendo dizer com isso? Que precisa de corte de subsídios, de reforma administrativa, de reduzir as desigualdades. Essa seria uma forma, na opinião dela,
de ajustes pelo lado dos gastos. Mas você tem uma outra saída. Se o governo preferir não reduzir os gastos, a outra forma será pelo lado das receitas. E ela diz que, por esse lado, a única saída seria o aumento da carga tributária se não houver reformas. Grave aí isso. Se não reduzir as despesas, ou seja, se esse orçamento não indicar corte real de despesas, pode preparar o bolso, porque na visão dela, há aumento da carga tributária, ou seja, impostos aumentando. Ela ainda diz que, na visão dela, a expectativa de crescimento no Brasil, de forma sustentável, na visão dela, atualmente é de 1,5% a 2%. Por fim, ela diz também que a reforma administrativa, ela diz que nada vai acontecer até 2022, porque ela acredita que esse período agora está uma confusão política e, além disso, esse debate, apesar de ser importantíssimo, com a chegada do período pré-eleitoral mais para o final do ano, seria muito complicado ser feito isso. E ela não vê um cenário, então, otimista para o Brasil. Esse é um resumo da economista-chefe no Brasil, da JP Morgan. E Helena Andal, ex-diretora de desestatização do BNDES, o que ela falou, meus amigos? Ela está desanimada com o cenário de curto prazo. Ela colocou que ela não consegue nem traçar um cenário positivo de curto prazo, que ela só está olhando no médio e no longo prazo, ou seja, para 2022 e olhe lá, talvez após as eleições. E aí ela bateu muito forte, achei até que foi até bem pessimista com relação às palavras dela. Ela disse então que a discussão orçamentária parece um teatro. Vou repetir para vocês, parece um teatro. Falou em confusão e desorganização com a proposta orçamentária. Se você está duvidando, assista esse vídeo para que você entenda. Clique lá no YouTube, vou deixar a descrição para que você assista na íntegra e não diga que sou eu que estou falando. Essa é a Super Life, guarda bem esse vídeo com essa cara para que você entenda o que ela está dizendo. Disse ainda que parece um jogo de faz de conta na reforma administrativa. E quanto à reforma de Previdência, ela também não vê ainda com bons olhos, não vê que há interesse realmente em ser realizado. Diz que a campanha eleitoral já está se aproximando diante desse confuso cenário político, que podemos ter um risco de voltar ao populismo. O que ela quer dizer com isso? Que os gastos públicos podem aumentar sobremaneira, seja de forma direta ou de forma disfarçada. Que a reforma tributária, se sair alguma coisa, seria ao menos para simplificar, mas que ela também não tem grandes expectativas. Por fim, talvez a fala mais pesada, falta um projeto para o país. Meus amigos, esse é o tipo de crítica bastante forte de alguém que já esteve no governo e que realmente é muito complicado. Falta liderança e articulação política. E além disso, ela falou que o Congresso não apoia essas reformas, como a administrativa, como a previdenciária, entre outras. E que, em razão disso, ela não acredita nas reformas. Diz então que houve aí, cismou com o CPMF, que o ministro da Economia cismou com o CPMF e que por essa razão não pensou em outras alternativas. Ela diz ainda com relação à privatização que de forma concreta ela não acredita nisso. Não é a minha visão. Eu volto a trazer para você, esse é um contraponto ao outro vídeo que eu gravei sobre expectativas positivas do mercado. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe aqui o nosso canal para que você, de forma gratuita, esteja sempre bem informado. E fique de olho, muito de olho, amanhã, que nós vamos lançar um vídeo sobre o orçamento, do que será aprovado o texto na íntegra, para que nós possamos então trazer para você a expectativa, qual foi a reação. Amanhã já vai ser a reação do mercado em relação à questão orçamentária. Será que as taxas vão subir? Será que as taxas vão cair? Aguardemos para verificar se o lado positivo vai preponderar ou se esse lado negativo vai ganhar força. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você acompanhe o mundo político, porque ele influencia diretamente nos seus investimentos no Tesouro Direto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.